Não te trago ouro porque ele não entra no céu. É com essa citação direta de Chimarruts que a gente começa o Livre Pensar, seu espaço de livre reflexão semanal, aqui no Hoje Mais Maringá, sempre comigo, Vitor Faria, e também com o professor, o sociólogo Joel Cavalcante. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, professor. Olá, Vitor, a você, a todo o nosso ouvinte telespectador dessa plataforma do Hoje Mais Maringá. Vitor, você que gosta de títulos curiosos, acho que Amigos do Gilmar também seria legal, né? Também seria legal. Dá para falar bastante coisa, dá para trazer. Eu diria que o ouro está quase para chocolate nos Goonies também, sim, né? Sim. Nosso caro Slut. Mas hoje tema extremamente complicado, delicado em todas as instâncias possíveis, de pessoas que se diziam incorruptíveis, inabaláveis, e daí numa área extremamente sensível à população brasileira, que é educação. E daí eu queria começar introduzindo a nossa discussão, nossa reflexão de hoje, de até que ponto isso respinga de alguma forma nas eleições de 2022. Vitor, primeiramente, que ritmo alucinante é a política brasileira, né? Toda vez eu sempre digo, uma selva. Uma selva. Toda vez a gente se reúne, né, na segunda para tratar de um assunto, e assim, é uma convulsão, uma metralhadora de informações tão grandes e acontecimentos que a gente até se perde. E a gente tem o risco de ficar repetitivo ou ultrapassado em poucos dias. Né? Porque é tanta coisa acontecendo no país, tantas coisas surreais, até mesmo o Emir Sader, que é um teórico proeminente da academia, ele fala que escrever um livro nessas condições no Brasil atual, você corre o risco facilmente de estar ultrapassado em 6 meses. Você pode estar anacrônico ali em pouco tempo. Mas enfim, vamos tentando dar conta desse assunto que dominou o cenário, a pauta política da semana passada e ainda tem alguns resquícios. E respondendo a sua pergunta, sem dúvida, 100 dias da eleição cai como uma bomba para o núcleo bolsonarista, porque justamente é essa narrativa que eles gostariam de alimentar, a questão da pauta da corrupção. O Lula é corrupção e nós não tivemos corrupção em nosso governo. Claro que a gente sabe que teve N questões ali, né? Você teve a questão da pandemia, a CPI da pandemia, aliás, eu pensava, não deu em nada, né? Não deu em nada porque o PGR sentou em cima e não deu andamento aos processos, mas você teve cartão corporativo e agora essa questão do MEC, que sem dúvida, estando a 100 dias da eleição, tem um potencial extremamente danoso para a campanha de Jair Bolsonaro. Bom, vamos lá então, só para contextualizar nosso ouvinte, nosso telespectador, a gente volta para março, mais ou menos lá para segunda metade de março, começou-se a ventilar, a gente teve alguns depoimentos, alguns áudios vazados, várias denúncias de que a gente teria interferência de pastores no MEC para pegando em ouro, propina em ouro, para repassar para algumas personalidades da pasta, para melhorar a chance de prefeitos conseguirem fundos do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, isso foi um primeiro momento que começou a abalar. Na semana passada, o ex-ministro da Educação, titular da pasta, Educação, aliás, que a gente teve alguns nomes muito, muito peculiares, né? Começou com o Vélez, que ele não era brasileiro, falou algumas besteiras que lhe custaram cargo. E depois você teve o Abraham Weintraub, que fez o Dançando na Chuva. Daí depois entrou o Milton Ribeiro, e aí sim, porque eu comecei Não Te Trago Ouro, porque ele não entra no céu, de Chimarruts. Justamente. Antes nós tivemos o Decotelli, que não assumiu porque mentiu no currículo também. Ficou um dia, né? Não é que não assumiu, ficou um dia. Teve esse também, é verdade. É que foi tão ínfima, tão veloz a passagem que a gente nem... Mas demonstra o circo que tá na relegado do MEC. E daí tá difícil arrumar alguém para educação que compactue talvez com a filosofia bolsonarista, né? Sem dúvida, Vitor. A gente vê que, infelizmente, a gente brincou aqui no começo, né? Porque a gente tem que ter um pouco de leveza para tratar esses temas, mas o legado da gestão Bolsonaro na educação é um legado de destruição. Em 3 anos e meio, 5
ministros, um mais atabalhoado que o outro, e agora essa questão da denúncia de corrupção, que numa das maiores pastas, nos maiores orçamentos ali do governo. Vitor, uma coisa importante, uma coisa relevante que é importante a gente listar, que ao menos esse episódio mostra, o que alguns analistas pontuaram, que mostra que a PF tem alguns bolsões, ao menos, a Polícia Federal, de independência. Visto que muitas vezes as pessoas falam que tá dominado a PF, tal, mas essa relutância do Bolsonaro para mudar quadros, aquela fatídica reunião ministerial mostrou a preocupação dele em mudar peças-chave da Polícia Federal aonde ele gostaria, onde lhe fosse incômodo, não fosse da sua confiança. Então é lamentável esse novo episódio e é simbólico que ele aconteça na educação, que foi o setor totalmente marginalizado pelo núcleo bolsonarista desde o começo. Você fala muito em programa de governo, e eu li também do Bolsonaro, e assim, era ínfima a pauta para a educação, uma delas era expurgar Paulo Freire, era mais fatídica. E assim, não tinha projeto nenhum. O MEC foi usado de fato como uma forma de perseguição ideológica, uma guerrilha ideológica contra professores. Os professores foram chamados de zebras gordas, cortes de verbas. Então, assim, foi um dos... Nós, professores, estamos sofrendo muito com essa situação. E só para eu finalizar e passar a bola para você, um ditado muito importante na política. Não existe almoço grátis, né? Não existe. E daí você me falou de leveza hoje. Acho que no Brasil a gente se alicerça na insustentável leveza do ser. Não tem muito que a gente pode fazer de diferente disso. Bom, ele foi preso. Isso é extremamente sintomático, né? O ex-ministro da Educação foi preso, acusado de tráfico de influência, algumas acusações bem sérias. E repito, numa pauta, uma realidade que é extremamente delicada, que é a educação. E daí, como a política é uma selva intransigente, em que está em contínuo fluxo, diria, de movimentos que a gente não consegue prever de forma alguma, vazou-se uma ligação, e agora, para ser leve de novo, telefone mudo não pode tocar, já diria um cantor sertanejo. Chitãozinho, Chororó, entre outros. Fio de cabelo, Não, esse daqui daí tem telefone mudo. Bom, enfim, o que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro, vazou-se uma mensagem do Milton Ribeiro avisando a filha dele que o Bolsonaro havia dito que possivelmente teria uma busca e apreensão. Cara, isso é seríssimo. Um pressentimento. Sensitivo. Como diz o Adnet. Meu Deus do céu, o cara sentiu, né? Sentiu, algum passarinho verde falou pra ele. De repente, se ele usasse essa habilidade, a gente podia prever também o valor do barril de petróleo, alguma coisa para ajudar na volatilidade do dólar, que não tá aquela maravilha, mas não, foi para ajudar o amiguinho só, né? Sem dúvida, Vitor, e isso Só desculpa. Sim. Eu quero entender o quanto isso é grave. Vamos lá. Isso é extremamente grave, Vitor, porque pode incorrer em vários crimes ali que podem ser imputados ao Jair Bolsonaro, como, por exemplo, a questão do tráfico de influência, improbidade administrativa. Ele está se utilizando basicamente do cargo para ter informações privilegiadas. Isso não pode de forma alguma, pressentimento. Claro que deixou mais subjetivo isso, mas é utilizando as funções do cargo para estar ali instruindo e protegendo possíveis aliados. É claro, Vitor, que hoje o Bolsonaro ele tem foro privilegiado, mas eventualmente, se ele não se reelege, isso pode gerar um grande problema para ele no futuro, como já gerou para o ministro e para os outros que estão aí envolvidos nessa questão. Para o espectador que de repente não viu essa situação, nada mais é o FNDE, pessoal, que um fundo, uma autarquia do governo federal que administra fundos da educação. Gente, a gente está falando de construção de creches, a gente está falando de uma série de elementos para a educação que é uma carência histórica do Estado brasileiro. Só para a gente ter uma ideia, Vitor, o Brasil tem cobertura a creches de 31%, ou seja, falta uma maioria de creches para a classe trabalhadora, para mães que precisam deixar seus filhos, e os caras fazendo um grande balcão de negócios, uma grande negociata ali nessa questão
do MEC, né? E uma coisa importante, Vitor, para o nosso ouvinte entender também, quando você pega algumas verbas que não são discricionárias, elas são mantidas por lei pelo MEC. Já o FNDE, algumas questões são por lei do Congresso, algumas outras podem ser negociadas com estados e municípios de acordo com a demanda do estado e do município. Então, por isso que existe uma flexibilidade e uma subjetividade maior no entendimento da destinação dessas verbas. Então, é um prato cheio para interesses escusos, né? Para, de repente, os caras pegarem o pastor Gilmar, o pastor Arilton Moura, e assim, uma coisa muito icônica e surreal, que é justamente de uma ala que respaldou o Bolsonaro. Então, quando eu dizia que não existe almoço grátis, é justamente por isso. Veja bem, pessoal, eu não estou generalizando que todos os evangélicos são pessoas corruptas ou corruptíveis, não se trata disso, mas foi um importante aliado do Bolsonaro, foram pastores, líderes religiosos, e esses caras agora querem uma troca, né? Eles querem, de fato, o benefício, como diz mesmo o Bolsonaro, eu até anotei aqui, ó, como diz o Milton Ribeiro, a prioridade seria atender os municípios com mais necessidade e os amigos do pastor Gilmar é um pedido especial de Bolsonaro. E só para fechar a tua pergunta, isso que é muito comprometedor. Ele está citando ali a todo momento o presidente. Ele não está falando que é algo isolado, que é uma demanda ou uma conveniência dele, Milton Ribeiro. Ele está citando o Jair Bolsonaro. Então vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. Tá, agora vamos fazer aquele exercício ingrato de comentarista político, que é a futurologia. Sim. Essa é a parte mais difícil. Então assim, a gente tinha alguns núcleos duros do bolsonarismo. Era o pessoal da ideologia, era o pessoal da igreja, daí tinha o pessoal da bala, né? E a gente foi vendo que alguns aliados foram se afastando aos poucos. Milton Ribeiro era pastor, ele era um indicado talvez ali da questão da ala mais evangélica dentro do bolsonarismo, e que o próprio presidente ele tem um apreço diferente. Então tem o pessoal lá que era do Olavo de Carvalho, daí tinha o pessoal das igrejas, daí tinha o pessoal dos ruralistas, daí tinha o pessoal da bala. Todos esses núcleos eles foram se dispersando e foram entrando, como houve os dissidentes, eles foram meio que se conglomerando para um bolsonarismo meio que único, né? Então você tinha um cara que era do Olavo de Carvalho, que fica junto com o pessoal do evangélico, e daí o ruralista e o cara da bala. Eles foram meio que se aglutinando, né? Até que ponto isso aí vai influenciar no discurso bolsonarista perante as igrejas? Isso influencia para ele dentro desse público? Eu acredito que sim. Esse público ainda é forte, Vitor, mas ele não é tanto quanto nós imaginávamos. Pesquisas mostram que a liderança de Bolsonaro ela é muito estreita em relação ao Lula nos segmentos evangélicos, mas ainda assim é um público que a gente não pode menosprezar. Só para a gente fazer um pequeno resgate sociológico aqui, Vitor, é um fenômeno de fato sociológico a ascensão dos evangélicos no Brasil. Só para a gente ter ideia, a partir da década de 70, nas últimas 3 ou 4 décadas, nós temos uma ascensão vertiginosa do núcleo do público evangélico. Na década de 80, nós tínhamos 6% da população evangélica. Veja só, 6%, gente. Hoje, 2022, estima-se que cerca de 30% a 35%. A gente aguarda que saia o censo, que não saiu até então. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Esses grupos, eles se capilarizaram na mídia, na indústria fonográfica também, porque como é que você vai ignorar, né? Como que a indústria vai ignorar tantas pessoas que hoje estão ali pau a pau com o público católico e também na política. Hoje a bancada evangélica tem 123 parlamentares, então acredito que vai arranhar um pouco, mas ainda assim esse núcleo de sustentação bolsonarista ele é fortíssimo. Veja bem, pessoal, quando nós falamos de núcleo evangélico, a gente não está falando que tem problema nenhum o parlamentar ser católico, evangélico, ateu ou bandista, e sim quando mistura a política com a religião. A gente já viu na história o quanto é danoso essa fórmula. Então, mas você sabe, tem algo que eu acho que diferencia o evangélico. Porque, por exemplo, a gente conhece muito católico que se diz católico não praticante. Eu desconheço alguém que se diz evangélico não praticante. Sim. É algo que te traz dentro de uma assiduidade, dentro de um ponto de vista filosófico, porque eu levo isso como uma filosofia também, né? Dentro de um ponto de vista filosófico, que assim, apesar de quando você se diz católico, não protestante, não praticante, você tem princípios
da igreja, mas você não está lá, frequentado pelo ciclo. Então, de repente, você é influenciável pelas pessoas do trabalho, você influencia as pessoas do trabalho, influencia e é influenciado por família, é influenciado e influencia os amigos. Quando você sai... Por quê? Porque você é não praticante. Então, você não está dentro de ciclo de pessoas que pensam exatamente dentro de uma mesma de uma doutrina idêntica. Agora, o evangélico, ele se pauta em princípios. E a partir do momento que ele pratica aquilo, ele fica dentro do que diz o formador de opinião. No caso, a igreja dos cultos são os pastores e os seus pares, né? Então a família acaba sendo inteira evangélica, os amigos acabam sendo o pessoal da igreja, e você fica dentro de uma... Eu vou falar bolha, mas não é no sentido pejorativo. É uma bolha de ideias. Algo que já é extremamente acentuado pela forma como são entregues as notícias em redes sociais. Então, você meio que acaba não tendo contraditório, enquanto o outro, que é praticante ou não fica nessa, né? Você tem toda a razão, Vitor, e só para a gente fechar essa parte mais sociológica, toda essa ascensão evangélica nas últimas décadas deve-se a muitos fatores, como mídia. Eles compraram conglomerados da mídia, e em horário nobre, né? Várias emissoras, eles ali estão dia a dia falando com pessoas que estão em vulnerabilidades diversas, emocionais, sobretudo pessoas mais simples e humildes. E o pastor, ao contrário do Estado ou do político, ele chega lá na favela, ele chega na comunidade, ele dá uma palavra de conforto, sendo pastor honesto ou charlatão, ele está ali, ele dá sociabilidade para o sujeito. O cara vai no culto no final de semana levar a família, ele sai do vício, ele para de beber. Então, nessa perspectiva que você diz, o que o pastor fala, ele tá certo. Eu comecei para a igreja, minha vida melhorou. Eu larguei o vício, eu comecei a ter ascensão financeira. E a teologia da prosperidade, ela pauta justamente o sinal de graça e de bênção com essa ideia. Então, voltando aqui para a política, Vitor, sem dúvida, arranha, por isso que eu disse que ela não macula totalmente, ela arranha, mas ainda assim eu acho que tem um bloco insolúvel ali do bolsonarista, porque eu acho também que esses blocos são afetivos, Vitor. Eles não são racionais. Quem é devoto ali, vai até o final, como a religião ela é afetiva. Com todo respeito a quem é religioso ou não, nada vai te demover de uma fé se você tiver. Sim. A não ser um trabalho muito gradual e longo, né, de decomposição. Mas é algo que está no âmago da subjetividade do sujeito. Então, trazendo para a política, vai arranhar apenas. Mas do ponto de vista da política como um todo, daí o discurso é diferente, que o Bolsonaro vai perder sua maior narrativa. De que no meu governo teve corrupção, acho que ele nem vai aventar muito isso em debate. Mostrar a imagem bolsonarista, a imagem ilibada, entre aspas, de Bolsonaro, o capitão Brasil, e uma Bíblia com ouro é uma metáfora deselegante? Parece tragicômica, né? Não parece um filme? Meu Deus do céu. Tragicômico, é muito surreal. Nem Shakespeare seria tão criativo. Parece muito metafórico, muito mesmo. E assim, Vitor, novamente falando do MEC, do desmonte do MEC, só pra gente ter ideia, os recursos do FNDE são assim bilionários. Em 2021, o montante de recursos era de 54 bilhões. Hoje, em 2022, 41 bilhões. Imagina o quanto não é cobiçado esse orçamento. Inclusive, educação junto com a saúde, são as duas pastas que tem o maior orçamento junto à União, que para os estados, para os municípios, e porque se entende que educação e saúde no Brasil são prioridades. Muito bem falado. Inclusive, eu consultei o portal da Transparência antes até da gente fazer esse bate-papo. E assim, as maiores pastas saúde, trabalho, assistência social e educação são as maiores despesas da União. Ou seja, você tem ali um pote de ouro, né, que você deveria estar gastando em creche, em pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade extrema, que a gente sabe o que é educação nesse país, a gente sabe o que é chegar numa periferia ou num bairro mais afastado e numa escola municipal, a condição do professor, a condição do estudante, a falta de merendas e esses caras se lambuzando com o dinheiro dessa pasta. Pra gente encerrar, a gente teve esse escândalo, dá pra chamar assim um escândalo, e assim, meio que de maneira concomitante começou, lembra que a gente conversou alguns episódios dos pacotes de bondade? Sim. Então, daí Auxílio Brasil saindo de 400 para 600, Vale Caminhoneiro de R$1.000, aumento do Vale Gás,
Isso aí é uma sensibilidade do Bolsonaro ou isso é uma cortina de fumaça e uma utilização da máquina estatal para promover interesses, colocarei de maneira delicada, pouco republicanos? Sem dúvida. Hoje nós fazíamos um debate mais cedo numa rádio aqui em Maringá e nós falávamos exatamente isso. Vitor, ele sempre foi contrário ao Bolsa Família. Você aí, que segue eventualmente o presidente, pega as declarações que o Bolsonaro deu em relação ao Bolsa Família ao longo de seu mandato como parlamentar. São as piores possíveis. Agora ele usa de maneira eleitoreira o Auxílio Brasil para fins imediatos, obviamente, e o pior, ele está desvertebrando de uma política social. Agora você não precisa ter a contrapartida da escolarização, da assiduidade, que fazia sentido o programa. Agora virou assistencialismo puro. Mas, Vitor, só para finalizar o papo, em relação à educação, que é uma área que eu estudo, sobretudo políticas educacionais, é lamentável isso, é trágico, né? O Darcy Ribeiro diz que a crise na educação não é a crise, é um projeto. E a gente vê cada vez mais esse projeto sendo reeditado. A gente teve nesse governo, poucas vezes, professores à frente do ministério. Nós tivemos um ministério para fazer frente contra a educação e contra os professores. Eu estou em sala de aula, sou funcionário público federal, nós não temos aumento há 6 meses. As universidades federais estão sucateadas numa situação assim que remete à década de 90. Corte de luz, de água, é nesse ponto, tá, gente? Então é revoltante essa situação. E outro problema que a gente tem é da descontinuidade das políticas educacionais. O Plano Nacional de Educação, Vitor, que foi aprovado em 2014, tinha vigência até agora, 2024, nem a metade das suas metas foram cumpridas. Ou seja, a gente não tem uma visão a longo prazo da educação como uma política de Estado. É sempre esse balcão de negócios e quando nós temos algumas tentativas, logo elas são totalmente desmanteladas e os professores nunca são chamados a falar da educação. Então, gente, responsabilidade com a coisa pública e com a educação. Vai defender gente que pega dinheiro de criança? Bom, fica com a consciência de cada um. Eu acho que o governo atual é muito mal educado. É muito mal educado. E assim, eu digo isso em todas as esferas possíveis. Seja no parâmetro de estudo, seja no parâmetro do respeito, do trato interpessoal. A gente falar de educação não é falar de sonhos. A gente falar de educação é falar de novas realidades. A partir do momento que você restringe, que você faz cagada nessa área, você não está ceifando um sonho, você está impedindo uma pessoa de ter uma realidade melhor. E é muito triste ver o afinco que se tem hoje com essa área que é tão solicitada. Quando você chega na rua, qualquer pessoa ela quer saúde de qualidade, educação de qualidade para as crianças, para os adolescentes e para o pessoal adulto. E é lamentável a gente ver que a realidade do Brasil está se transformando simplesmente em alguns trocados na mesa de uns poucos tolos que se acham inabaláveis, mas acaso uma hora cai. Professor, obrigado. Até semana que vem. Eu que agradeço, Vitor, e muito bem pontuado. Todo mundo fala que a educação é a saída, né? Mas isso é uma retórica muito gigante, né? A maioria das pessoas que falam isso não acreditam, não valorizam, marginalizam os professores. Então, reflexãozinha pra gente pensar aí, pessoal, nesse final de programa. E a gente vai encerrar hoje não com um tchau. Vou agradecer os trabalhos técnicos do Will, da Role Comunicação. E eu vou encerrar hoje não com boa noite, não com obrigado. Eu queria deixar uma pergunta. A prioridade é a educação hoje? Eu não sei mais.